Se eles encostarem na sua barriga de novo, eu juro que eu derrubo o mundo inteiro por você. Quem me contou isso foi o Renato, um empresário de Campinas que nunca mais foi o mesmo depois que a esposa, a Ana, morreu. Ele vivia no automático só trabalho e silêncio dentro de casa. Até perceber que a funcionária, a Jéssica, andava saindo mais cedo todo dia com um medo no olhar que não combinava com ela. Renato fez o que não se orgulha, seguiu a Jéssica na rua, e quando ela virou pálida, abraçando a bolsa contra o peito, ele viu a barriga grávida. Eu ia contar seu Renato. Eu tinha medo de ser mandado embora. A verdade veio em pedaços. O pai do bebê, um tal de Tiago, sumiu quando soube. Bloqueou, mudou de cidade, deixou ela sozinha. E ali no portão, Renato enxergou na Jéssica a mesma solidão que morava nele desde o luto. No dia seguinte, ele foi até a casa simples dela, cheiro de café no ar, sofá gasto, foto da mãe na parede. E sem perceber, começou a ficar. Consulta vitaminas, cuidado, conversa. Até que um dia no jardim, ela confessou tremendo. Eu acho que tô gostando do senhor. De um jeito que assusta. Renato beijou. E quando Tiago reapareceu ameaçando justiça e guarda, Renato não hesitou. Procurou o advogado, encarou o fórum e fez o inesperado. Casa comigo, Jéssica, porque eu te amo. Meses depois, a bebê nasceu. E Jéssica sussurrou o nome que fez. Renato chorar na hora. Ana, porque família? Às vezes não vem do sangue. Vem de quem fica. O problema é que o passado nunca some de verdade. Ele só espera o momento certo para bater na porta. 2 semanas depois do pedido de casamento, Jéssica começou a receber mensagens de um número desconhecido. Curta seca sem emoção alguma. Eu sei da gravidez. Depois outra. A gente precisa conversar. E a última foi a que fez as mãos dela tremerem. Eu cometi um erro. Ela mostrou tudo para o Renato naquela mesma noite. Ele leu em silêncio o maxilar travado, o olhar escurecendo devagar. É ele, né? Perguntou mesmo, já sabendo a resposta. Jéssica assentiu com os olhos cheios de medo. Ela queria acreditar que Tiago tinha mudado. Mas no fundo sentia que aquilo não era arrependimento. Era posse. Os dias seguintes viraram um inferno. Tiago começou a aparecer perto da casa dela, depois na rua do trabalho. Até que numa tarde comum no mercado, Jéssica sentiu alguém atrás dela no corredor dos legumes. Quando virou, deu de cara com ele. E com a mãe dele. A gente vai entrar na justiça, disse a mulher com um sorriso educado demais. Sangue é sangue. Jéssica saiu de lá em pânico, ligando para o Renato com a voz quebrada. Ele largou tudo, atravessou a cidade como nunca tinha feito antes e a encontrou dentro do carro, tremendo com as mãos na barriga. Ninguém vai tirar esse bebê de você, ele disse, abraçando forte. Ninguém. Naquela noite, Renato tomou a decisão mais séria da vida dele. Ligou para um advogado, contou tudo e ouviu a verdade, sem rodeios. A ameaça era real. Mas havia um caminho. Se isso for amor de verdade, assume tudo, disse o advogado. Oficializa a família. Renato não dormiu. Sentou na beira da cama, olhando Jéssica respirar devagar, a mão protegendo a barriga. Ali, ele entendeu que já não era mais só sobre ajudar. Era sobre pertencer. Na manhã seguinte, ele se ajoelhou na frente dela. Casa comigo. Não para fugir da justiça. Casa comigo porque eu te amo. E porque esse bebê já é meu. Jéssica chorou como nunca. De medo, de alívio, de amor. E disse sim. O casamento foi simples, no cartório, poucas testemunhas. Mas quando ela entrou de vestido branco, a barriga já desenhada no tecido, Renato sentiu algo que não sentia desde que ficou viúvo Esperança. A audiência veio rápida. Tiago tentou bancar o pai arrependido. Falou em direitos em segunda chance. Mas quando Jéssica contou como foi abandonada, e Renato falou de presença de cuidado de noite sem dormir e consultas médicas, a sala ficou em silêncio. A sentença saiu dias depois. Tiago perdeu. Guarda negada. Adoção autorizada. Na mesma semana, a bolsa estourou de madrugada. O parto foi difícil. Jéssica gritava, chorava, e Renato não soltou a mão dela nem por um segundo. Quando o choro do bebê ecoou, ele chorou junto. A enfermeira colocou a menina nos braços da mãe. O nome dela é Ana Jéssica, sussurrou. Renato entendeu ali que algumas perdas não acabam. Elas se transformam. Anos depois, quando Ana perguntou quem era seu pai de verdade, Renato respondeu sem hesitar. Sou eu? Porque pai é quem fica.
E ficou. Todos os dias. O tempo passou mais rápido do que eles imaginavam, e ao mesmo tempo cada dia parecia uma conquista. Nos primeiros meses depois da vitória na justiça, a vida virou de cabeça para baixo. A casa, antes silenciosa, agora vivia cheia de choros, mamadeiras, fraldas espalhadas e olheiras profundas. Jéssica mal reconhecia o próprio corpo no espelho, mas toda vez que olhava para a pequena Ana, dormindo em seu colo, sentia que tudo valia a pena. Cada medo, cada lágrima, cada noite, em claro. Renato se revelou um pai que ninguém esperava. Acordava de madrugada sem reclamar, aprendia a trocar fralda meio torto, cantava músicas antigas para fazer a bebê dormir. Às vezes, parado no meio da sala, ele olhava para aquela criança e sentia o peito apertar, não de dor, mas de gratidão. Era como se a vida tivesse devolvido algo que ele achou que nunca mais teria. O processo de adoção saiu meses depois. Quando o juiz confirmou que Ana agora era oficialmente filha de Renato, ele chorou em silêncio, segurando o documento com as mãos trêmulas. Jéssica abraçou os dois e pensou pela primeira vez em muito tempo que estava segura. De verdade. Tiago tentou contato algumas vezes. Mensagens curtas, pedidos confusos, um arrependimento que sempre chegava tarde demais. Renato bloqueou tudo. Não por ódio, mas por proteção. Ana merecia crescer sem fantasmas rondando a porta. Os anos foram passando. Ana cresceu risonha, curiosa, cheia de energia. Chamava Renato de papai com tanta naturalidade que ninguém jamais questionava. E ele, toda vez que ouvia, sentia o coração se expandir. Jéssica observava os dois em silêncio, muitas vezes emocionada, lembrando da mulher assustada, que um dia acreditou que não daria conta. Até que um dia, quando Ana tinha 6 anos, ela voltou da escola pensativa demais para uma criança daquela idade. Papai! A professora falou de pai de verdade hoje. Renato sentiu o corpo travar. Jéssica também. Eles sabiam que esse momento chegaria, mas nunca existe preparo suficiente. E o que você acha que é pai de verdade? Renato perguntou, se agachando na frente dela. Ana deu de ombros. Não sei. Falaram que é quem faz o bebê nascer. Renato sorriu com calma, mesmo com os olhos ardendo. Pai de verdade é quem fica. Quem cuida quando dói, quem protege, quando dá medo. Quem segura a mão quando o mundo parece grande demais. Eu estava aqui antes de você nascer. E vou estar sempre. Ana pensou por alguns segundos. Depois abriu um sorriso largo. Então tá bom. Porque você é meu pai. Naquele dia, Renato chorou escondido no quarto. Não de tristeza, de certeza. Os anos continuaram passando. Ana cresceu, virou adolescente, depois adulta. Soube da história inteira do abandono, da luta da escolha. E quando perguntou se Renato algum dia se arrependeu, ele respondeu sem hesitar: você foi a melhor decisão da minha vida. Já mais velhos, Renato e Jéssica costumavam sentar na varanda no fim da tarde, observando o céu mudar de cor, às vezes em silêncio, às vezes de mãos dadas. Engraçado. Jéssica disse. Certa vez tudo começou com medo. Renato sorriu. E terminou em amor. E ali naquele silêncio tranquilo eles sabiam: família não nasce pronta. Família se constrói. Todos os dias. O tempo esse sim nunca pediu licença. Quando Renato percebeu, os cabelos já estavam grisalhos, os passos mais lentos, e o silêncio da casa tinha voltado. Mas agora era um silêncio diferente. Cheio. Tranquilo. Um silêncio que não doía. Ana tinha ido embora para a faculdade havia poucos meses. A casa parecia grande demais, sem o som das risadas dela ecoando pelos corredores. Jéssica sentia falta até das reclamações bobas da mochila jogada no sofá, das músicas altas no quarto. Às vezes entrava ali só para arrumar alguma coisa que nem precisava ser arrumada. A gente criou bem, né? Ela disse certa noite, sentando ao lado de Renato na varanda. Ele olhou para o céu pensativo. Criamos, mas mais que isso a gente amou bem. Ana voltou nos fins de semana sempre que podia, e em uma dessas visitas, já mais madura, mais segura, sentou com os dois à mesa da cozinha e pediu para ouvir a história de novo. Não a versão curta, a completa, sem esconder dor nenhuma. Renato contou tudo. Desde o dia em que seguiu Jéssica por preocupação, passando pelo medo, pela ameaça, pela justiça, pela escolha de amar sem garantia alguma. Jéssica completava com detalhes que ele esquecia.
o tremor nas mãos, o pânico no mercado, a sensação de estar à beira do abismo. Quando terminaram, Ana estava com os olhos marejados. Vocês lutaram muito por mim. Jéssica segurou a mão da filha. A gente faria tudo de novo, sem pensar duas vezes. Ana olhou para Renato com a voz embargada. E você nunca sentiu que... Eu não era sua de verdade. Renato respirou fundo. Aquela pergunta ainda apertava mesmo depois de tantos anos. Você foi minha desde o momento em que eu decidi ficar. Amor não precisa de sangue para criar raiz. Ana se levantou e abraçou os dois com força como fazia quando era criança. Ali, Renato sentiu o mesmo aperto bom no peito de quando a segurou pela primeira vez no hospital. Os anos seguintes vieram com suas próprias batalhas. Problemas de saúde, perdas de amigos, o corpo cobrando o preço do tempo. Mas também vieram conquistas, a formatura de Ana, o primeiro emprego, o primeiro amor sério. Renato observava tudo com um orgulho silencioso, sempre alguns passos atrás, pronto para segurar se ela caísse. Certa tarde, já idosos, Renato e Jéssica sentaram na varanda como tantas outras vezes. O sol se punha devagar, tingindo o céu de laranja. Você se lembra de como tudo começou? Ela perguntou. Renato sorriu. Lembro. Eu achei que estava seguindo alguém, mas na verdade estava indo ao encontro da minha vida. Jéssica encostou a cabeça no ombro dele. Eu tinha tanto medo naquela época. E mesmo assim você foi corajosa, ele respondeu. O amor só cresce onde alguém decide ficar mesmo com medo. Mais tarde, naquela mesma noite, Ana ligou. Disse que estava feliz. Que tinha aprendido com eles que família não é sorte, é escolha diária. Renato desligou o telefone com os olhos marejados. Olhou para Jéssica e apertou a mão dela. Se eu pudesse viver tudo de novo, ela sorriu sabendo a resposta. Você escolheria a gente. Em todas as vidas, ele respondeu. E ali, com o coração cheio e o tempo mais lento, eles entenderam que o amor verdadeiro não faz barulho. Ele permanece. A vida seguiu seu curso como sempre faz. Sem pedir permissão, sem avisar. Os anos foram gentis com Renato e Jéssica, mas também foram cobradores. Vieram dores nas costas, consultas médicas mais frequentes, remédios alinhados na mesa da cozinha. Vieram também manhãs mais lentas e noites mais silenciosas. Ainda assim, havia paz. Uma paz construída com escolhas feitas lá atrás, quando tudo era medo. Ana agora morava em outra cidade. Ligava quase todos os dias. Às vezes para contar algo importante, às vezes só para ouvir a voz dos dois antes de dormir. Sempre terminava do mesmo jeito. Eu amo vocês. E Renato desligava o telefone com aquele sorriso pequeno satisfeito, como quem sente que cumpriu sua missão. Numa tarde nublada de domingo, Renato passou mal pela primeira vez de verdade. Jéssica percebeu antes dele. A mão fria, o olhar distante demais. Renato, olha para mim. Ele tentou sorrir, mas não conseguiu. Foi levado às pressas para o hospital. Ana chegou horas depois com o rosto pálido e o coração na garganta. Quando entrou no quarto e viu o pai deitado, cheio de fios, algo dentro dela tremeu. Oi, minha menina, ele disse com a voz fraca, mas os olhos vivos. Ana segurou a mão dele com força. Fica comigo, pai. Ele apertou de leve. Eu tô aqui. Os dias seguintes foram de espera. Diagnóstico difícil. Prognóstico incerto. Renato sabia. Jéssica também. Eles não precisaram dizer em voz alta. Numa noite tranquila, quando o hospital estava quase em silêncio, Renato pediu para ficar sozinho com Ana e Jéssica. O olhar dele estava sereno, como quem já tinha feito as pazes com o tempo. Eu quero que vocês saibam uma coisa, ele começou. Tudo o que eu vivi depois daquele dia no portão. Foi lucro. Jéssica chorava em silêncio. Ana sentia o peito apertar. Vocês me salvaram, ele continuou. Me ensinaram que amor não é promessa vazia, é presença. Ele virou o rosto para Ana. Filha. Se um dia alguém tentar te convencer de que você não pertence, lembra disso, você foi escolhida. Todos os dias. Ana não aguentou. Abraçou o pai com cuidado, como se pudesse segurá-lo ali para sempre. Renato se foi 2 dias depois, sem dor, com a mão de Jéssica numa mão e a de Ana na outra. O luto veio pesado. O silêncio voltou a doer por um tempo, mas não era vazio. Era cheio de lembranças, de risadas, de amor deixado em cada canto da casa. No dia do velório, Ana falou algo que ficou ecoando no coração de todos. Meu pai não me fez nascer, mas me ensinou a viver.
Meses depois, Jéssica voltou a sentar sozinha na varanda ao entardecer. Às vezes fechava os olhos e quase sentia o ombro dele ali. Não era tristeza. Era saudade boa. Ana seguiu a vida. Casou. Teve um filho. E quando segurou o bebê pela primeira vez, chorou. O nome dele vai ser Renato. Naquela noite, olhando o filho dormir, Ana entendeu algo que só o tempo ensina. O amor verdadeiro não acaba quando alguém vai embora. Ele continua. Em gestos. Em escolhas. Em histórias que atravessam gerações. E tudo começou com alguém que decidiu ficar. O nascimento do pequeno Renato mudou o ritmo da casa de Ana de um jeito que ela não esperava. Não era só o choro do bebê ou as noites mal dormidas. Era a avalanche de memórias que vinham junto, como se cada gesto dela como mãe puxasse um fio invisível que a ligava ao passado. Na primeira madrugada em claro, com o filho nos braços e o corpo exausto, Ana se pegou repetindo baixinho a mesma canção que o pai costumava cantar para fazê-la dormir. A voz saiu fraca, embargada, mas o bebê acalmou. Naquele instante ela chorou. Não de tristeza, de reconhecimento. É você, pai. Sussurrou. Ainda é você. Jéssica visitava sempre que podia. Já com os cabelos completamente brancos, caminhava mais devagar, mas o olhar continuava firme. Quando pegou o neto no colo pela primeira vez, ficou em silêncio por longos segundos. Depois beijou a testa do bebê e fechou os olhos. Seu avô ia se perder de amor por você, disse com a voz trêmula. Ana sorriu entre lágrimas. Ele já está aqui, mãe. Eu sinto. Os anos foram passando como sempre passam. Ana ensinou o filho a andar de bicicleta, a amarrar o tênis, a pedir desculpa quando errava. Em cada pequena lição, lembrava do jeito paciente de Renato, da forma como ele nunca levantava a voz, mas sempre se fazia ouvir. Quando errava como mãe, porque errava, muitas vezes pensava o que meu pai faria agora, e isso quase sempre bastava. No aniversário de 5 anos do menino, Ana levou o filho até o antigo álbum de fotos. Sentaram no chão da sala, espalharam as imagens antigas. Renato jovem, Renato no casamento, Renato segurando Ana bebê, Renato com Ana no colo já adulta. Quem é esse, o menino perguntou. Ana respirou fundo. Esse é seu avô. Ele foi meu pai, mas ele não parece comigo. Ela sorriu. Não no rosto, mas no coração você não faz ideia do quanto. O menino ficou olhando a foto por um tempo e depois abraçou o álbum. Então ele era um pai bom. Ana sentiu o nó na garganta. Ele era o melhor? Jéssica partiu alguns anos depois, tranquila, dormindo. Ana segurou a mão da mãe até o fim da mesma forma que um dia segurou a do pai. Doeu muito. Mas havia algo diferente naquela dor. Ela vinha acompanhada de gratidão. Sozinha na antiga casa da família. Ana sentou-se na varanda ao entardecer. O mesmo lugar. O mesmo céu alaranjado. O mesmo vento leve. Por um instante fechou os olhos e quase conseguiu ouvir as vozes dos dois. A gente conseguiu, ela disse em voz baixa. E conseguiu mesmo. Porque o amor que começou num dia de medo, no portão de uma casa, atravessou gerações. Não como um conto perfeito, mas como uma história real, cheia de falhas, escolhas difíceis e coragem. Naquela noite, ao deitar o filho, Ana repetiu algo que aprendeu cedo. Família não é quem chega primeiro, é quem fica. O menino sorriu já quase dormindo. E em algum lugar onde quer que estivesse, Renato ficou. O menino cresceu rápido demais, como sempre acontece. Quando Ana percebeu o pequeno Renato, já não era tão pequeno assim. Tinha perguntas demais para a idade, opiniões próprias e um jeito curioso de observar o mundo, como se estivesse sempre tentando entender algo além do que aparecia na superfície. Ele gostava de sentar com a mãe no fim da tarde, no mesmo horário em que o sol começava a baixar. Às vezes em silêncio, às vezes perguntando coisas que vinham do nada. Mãe, o vovô Renato ia gostar de mim? Ana nunca precisou pensar para responder. Ia te amar, desde o primeiro segundo. Ela dizia isso com certeza, não como consolo, porque sentia. Em cada gesto do filho havia algo do pai. O jeito de escutar com atenção. A calma diante das dificuldades,
a forma de proteger quem amava sem fazer alarde. Quando Renato completou 10 anos, Ana decidiu levá-lo até a antiga casa, onde tudo tinha começado. A casa estava vazia, agora à venda. O portão ainda rangia do mesmo jeito. O quintal parecia menor, mas a varanda continuava ali firme, resistindo ao tempo. Foi aqui que eu cresci, Ana disse. E foi aqui que o seu avô me ensinou o que é amor. O menino passou a mão pelo corrimão da varanda como se tentasse sentir algo invisível. Eu queria ter conhecido ele. Ana se ajoelhou ao lado do filho. Você conhece? Toda vez que escolhe ser gentil. Toda vez que fica quando seria mais fácil ir embora. Naquela noite de volta para casa, Renato pediu para dormir com a luz apagada. Por que, Ana perguntou? Porque eu acho que o vovô gosta mais do escuro. Assim ele pode ficar perto sem a gente ver. Ana sorriu com o coração apertado e cheio ao mesmo tempo. Os anos seguiram. Renato virou adolescente. Vieram as inseguranças, as primeiras decepções, as dores que só quem cresce conhece. E em cada queda, Ana repetia as palavras que um dia ouviu. Pai de verdade é quem fica. Quando Renato perdeu o avô por parte do pai biológico e voltou confuso do velório, foi Ana quem o abraçou. Não é errado sentir, ela disse. Amor não divide, ele soma. Renato assentiu em silêncio. Depois, dias mais tarde, deixou um bilhete na cabeceira da mãe, obrigado por ficar. Ana guardou aquele papel como quem guarda um tesouro. Já adulta, quando Renato começou a faculdade e saiu de casa, Ana voltou a sentir o silêncio. Mas não era vazio. Era o mesmo silêncio cheio que um dia Renato, o pai, havia deixado. Um silêncio que carrega histórias. Certa noite, sozinha, na varanda, Ana olhou para o céu estrelado e falou em voz alta. Eu fiz o meu melhor. Como você fez? O vento soprou leve, quase como resposta. E ali naquele momento simples, Ana entendeu algo que passou por gerações. O amor verdadeiro não precisa ser visto para existir. Ele se revela no tempo, nas escolhas, na coragem de ficar quando tudo assusta. A história que começou com medo terminou em legado. E enquanto houver alguém disposto a escolher o amor, Renato nunca irá embora. Ana percebeu que o ciclo estava completo numa manhã comum daquela sem nada de especial. Renato, agora adulto, apareceu para o almoço de domingo com um sorriso cansado e uma novidade no olhar. Mãe, eu vou ser pai. Ela sentiu o chão sumir por um segundo. Depois o coração se encheu de um calor conhecido. Abraçou o filho com força, como se abraçasse também o passado. Naquela noite, sozinha na varanda, Ana olhou para o céu e sorriu entre lágrimas. Pensou no avô Renato, em Jéssica, em tudo que começou com medo e terminou em amor. Pensou em como uma decisão ficar tinha atravessado gerações. Alguns meses depois, quando segurou a neta nos braços, Ana sussurrou algo que parecia simples, mas carregava uma vida inteira. Você é muito amada. Renato, emocionado, olhou para a mãe. Eu aprendi isso com você. E com o vovô. Ana entendeu naquele instante que o amor verdadeiro não morre. Ele ensina, ele ecoa, ele continua. Essa história não fala sobre dinheiro, status ou laços de sangue. Ela fala sobre escolha, sobre ficar quando ir embora parece mais fácil, sobre amar mesmo com medo. Família não é quem chega primeiro, é quem permanece. É quem segura a mão quando tudo desmorona e diz: você não está sozinho. Todos nós podemos ser esse alguém na vida de outra pessoa. Às vezes uma escolha muda tudo. E você, quem ficou por você quando mais precisou? O que essa história despertou no seu coração? Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias reais, humanas e emocionantes. Aqui a gente acredita que o amor sempre vale a pena.